Eu sou Lucy Hayashi. 4 maiores erros que os profissionais cometem e que estão impedindo da carreira decolar. E quais são esses erros? 1. Agulhar sem antes ter realizado um diagnóstico preciso, e isto em todas as sessões. Não adianta fazer um diagnóstico bem feito na primeira e nunca mais fazer diagnóstico. Tem que fazer o mesmo diagnóstico em todas as sessões. Por quê? Porque já pode ter mudado alguma coisa. Segundo, não palpar o pulso, não observar a língua. O terceiro é não encontrar os padrões de desarmonia para executar um tratamento exclusivo para cada paciente. Precisa encontrar os padrões de desarmonia que estão afetando aquele paciente. Por quê? Se você não encontra o padrão de desarmonia, o que é que você vai tratar? Vai tratar doença? Saiba que a gente não trata doença, a gente trata padrões de desarmonia. E o quarto grande erro é o maior de todos. Tem acupunturista que nunca ouviu falar isso, estado emocional, tratar o estado emocional do paciente. E não é ser psicólogo, ok? Muitas vezes fala assim, então eu preciso conhecer psicologia. Não, você não precisa conhecer psicologia. E a outra coisa que erra bastante é o que e quanto o seu paciente come. O que ele está comendo e quanto ele está comendo. O que, quanto e quando ele come. São 3 que. O que, quanto e quando ele come. São 3 perguntas que você tem que fazer para o seu paciente para saber como está a alimentação dele. Quer dar um passo decisivo em sua profissão? O blog da Lucy vai te ajudar nisto. O link está na descrição. Inscreva-se agora. 3 pilares do método SWAN. E estes 3 pilares são estes que eu considero como sendo primordiais em um tratamento com acupuntura. Acupuntura com dietoterapia, com fitoterapia chinesa, né, dentro da área da medicina chinesa. Além desses 3, existem outros também, mas eu acho que esses 3 são os primordiais. Falei sobre a importância de realizar uma desobstrução dos canais de acupuntura antes de iniciar o tratamento do paciente. E isso porque muitas vezes os canais estão tão obstruídos que o Ti pode não chegar, o Ti pode não ir, e você fica ali meio preso na obstrução dos canais. Então, realiza uma desobstrução, assim, tipo, passa uma VAP nos canais de acupuntura antes de começar. Agora, sistema limpo, seu agulhamento fica perfeito, a sua manipulação fica perfeita. Mas enquanto tá tudo sujo, é a mesma coisa de você querer, você tá lá lavando louça e a pia, o cano tá entupido. É ruim, né? Atrasa a saída da água, você tem que ficar parando e ficar lá desentupindo o cano. Então, passa uma VAP. Para quê? Para o teu trabalho ficar mais limpo, ficar mais rápido, ficar mais resolutivo. Eu mostrei a importância de aliar os seus tratamentos, por exemplo, acupuntura ou com aurículo, ferramentas poderosas, né? A dietoterapia é uma delas, a mudança do estado emocional, que eu acho que é o pulo do gato. A mudança do estado emocional é aquilo que realmente vai fazer com que o seu tratamento se torne fora de série. E é algo que o paciente percebe, é algo que você percebe, é algo que a vida se transforma depois de você fazer essas 2 coisas, estado emocional e dietoterapia. Em todo o conhecimento que eu compilei ao longo desses anos, estes são os que eu realmente considero essenciais para você mudar a sua forma de fazer diagnóstico, também para você mudar a sua forma de ter resultados, para que você seja reconhecido pelos seus resultados e a sua carreira decole. E eu não tenho medo nenhum que a sua profissão decole. Por quê? Porque eu já atendi muita gente ao longo da minha profissão e eu tenho, assim, uma segurança em dizer que, por conta disso, de eu ajudar essas, sei lá quantas pessoas a restabelecerem a saúde, é que eu posso dizer tudo isso.
Porque se não fosse isso, eu não poderia estar aqui falando, né? Seria uma mentira. Então, e eu gosto de dividir tudo isso para que você também tenha essa oportunidade, para que você tenha esses resultados. Eu resolvi só ficar aqui com vocês, com meus alunos, me dedicar exclusivamente para ensinar tudo que eu aprendi. E aí, é ensinar tudo que eu aprendi mesmo, não é assim, vou ensinar isso aqui. Não, é ensinar tudo, por quê? Porque se eu não ensinar, eu vou levar para o túmulo. E o que eu vou fazer com isso lá no túmulo? Nada, né? Então é melhor que alguém faça aqui fora e, e continue. E, então, eu acho que é a minha missão aqui agora ensinar isso. E aí eu criei o método SWAN, sistematizei, e aqui eu realmente coloquei todo o meu conhecimento, tudo que eu achei de bom, tudo que eu achei, assim, que eu tive resultado, tudo que funcionou para mim ao longo dos anos, eu coloquei, compilei e sistematizei tudo. Eu aprendi mesmo em livro, lendo, estudando, fazendo resumo de livro, estudando e aplicando. E eu resolvi, né, na época, lá fazer, ser supervisora de ambulatório. Tem muita gente que não gosta de ser supervisora de ambulatório. Eu fazia questão de fazer a supervisão no ambulatório. Por quê? Porque eu tinha muito paciente. Eu tinha dezenas de pacientes por dia e tudo diferente. É um paciente aqui, um paciente dali e tudo diferente, né? Doenças diferentes e situações diferentes. E ali eu pude aprimorar o diagnóstico, a diferenciação de síndromes, pegar pulso de tudo quanto é jeito, pegar língua de tudo quanto é jeito, sistematizar tudo aquilo e fazer um caminho que eu pudesse agora traçar. Eu, não vendo ainda aluno nem nada, era para mim, para eu chegar num atendimento e saber exatamente o que eu tinha que fazer, o que eu precisava, qual a sequência, a metodologia. Eu precisava fazer isso para quê? Para eu ser ágil no ambulatório. No ambulatório você tem que ser ágil. Não dá para ficar ali 1 hora com cada paciente, você tem que ser rápida e resolutiva. Então, foi isso que eu fiz. Eu fiz questão de ficar no ambulatório, a maior parte do tempo foi em ambulatório, não foi na clínica, assim, com um paciente. Eu gosto do ambulatório por conta disso. Mas olha só, você não precisa ter todo esse trabalho, você não precisa montar um ambulatório, nem comprar centenas de livros, nem fazer centenas de cursos. Por quê? Porque eu já fiz isso e eu sistematizei tudo isso. E também, se você for fazer todo o curso que eu já fiz, professores internacionais, você não vai conseguir, porque muitos já morreram. Quem fez, fez. Quem não fez, não vai fazer mais. Vai fazer com outros, mas com aqueles que eu fiz, não mais. Não precisa também comprar um monte de livro. Olha ali a minha estante, é só de acupuntura, aquele monte de livro. E aquele monte de apostila que está ali, de cada apostila é um curso. Isso porque tem um armário desse lado que está lotado também, né? Aqui, do lado de cá, é só a apostila. Do lado de lá é mais livros. Então, nada disso você precisa fazer. Por quê? Porque tudo que está ali, eu sistematizei para você. Não aprender diagnóstico sozinho, sem um método, requer muito estudo, muita prática clínica. Você tem que atender dezenas de pessoas por dia, por longo tempo, para você sistematizar, automatizar, principalmente automatizar esse atendimento. E no método SWAN, eu fiz exatamente isso. Por quê? Porque como tinha aluno, eles falavam, Lucy, como é que faz isso? E aí eu fui ensinando. E isso também, né, de eu fazendo e ensinando, eu fazendo e ensinando, foi a hora que eu falei, sabe o quê? Vou compilar tudo isso e montar um curso. Então, eu tinha um curso presencial. E aí, depois que eu me aposentei, que eu criei o método do SWAN. Um pouco antes já, eu já estava criando para online, que eu realmente me dediquei ao curso online. Então, sem o método SWAN, o que eu posso dizer? Que você vai entrar numa mata fechada.
tipo assim, facão, para você sair dessa. Mas eu fiz isso, eu já marquei a trilha. E por isso, né, eu acho que a melhor forma de você superar dificuldade no diagnóstico, superar a dificuldade de escolher tratamento, é você realmente ter um passo a passo sistematizado já. E para mim, nossa, seria uma mão na roda se alguém me desse essa sistematização lá quando eu precisei. Por quê? Porque, né, caminhar por uma trilha que já foi aberta é sempre melhor do que abrir a própria trilha, né? Não? Quais são essas ferramentas que nós vamos ter? A primeira delas é a dietoterapia chinesa. E aqui eu coloquei uma figura que, né, de um lado, tem alimentos considerados, né, aqueles alimentos que são considerados o quê? Não saudáveis. Isso é muito comum, né, hoje em dia. Alimento não saudável, e aqui parece ter os alimentos saudáveis. E você pergunta lá para o seu paciente, ele come aqui, vamos dizer assim, ele está com 50% com o pé aqui e 50% com o pé aqui. Então, uma das questões é, eu vou escolher o alimento saudável ou o alimento não saudável ali na dietoterapia chinesa? E aí, eu vou te dizer o seguinte, na dietoterapia chinesa não existe alimento saudável e não existe alimento não saudável. Olha que coisa boa! E você sabe por quê? Mesmo na nutrição, quando a gente faz nutrição, existe aquilo que a gente chama de alimento do coração. Sabe aquele alimento que a vozinha fazia, e quando a gente ia lá na casa dela, no feriado, juntava todo mundo, e ela fazia aquela iguaria que só ela faz, e eu passei a minha infância inteira comendo aquilo. Isso é o alimento do coração, porque quando a gente come, aquilo alimenta o nosso coração. Aquilo, a gente até saliva quando, por acaso, a gente sente um cheiro semelhante, quando a gente sente um sabor semelhante, toda lembrança daquilo volta. Então, como um alimento do coração pode ser não bom, não saudável. Por quê? Porque o alimento do coração não é aquele alimento que a gente come todo dia, mas é aquele alimento que a gente come ali naqueles eventos especiais. E agora, se a gente fica se privando desse alimento do coração, isso pode prejudicar o outro lado, que é emoção, justamente porque ele é um alimento do coração. Então, na medicina chinesa, na dietoterapia chinesa, a gente tem que equilibrar muito essa questão do que é saudável, o que não é saudável. O que não é saudável não é o alimento, mas lembra que eu falei o que, quando, quanto. Se por acaso eu como esse alimento, vamos dizer assim, classificado, né, como não saudável, todos os dias, quando? Todos os dias, e muito, aí, mesmo sendo um alimento saudável, vai fazer mal. Então, não é o alimento, mas é quando e quanto eu como daquele alimento. Mas aquele alimento do coração que eu como sempre que eu vou lá na vozinha e ela faz para a família inteira, eu vou deixar de comer porque ele é classificado como não saudável. Aff, ninguém merece uma coisa dessa. Passei a vida inteira, a infância inteira, comendo aquele negócio que eu até babava de tão bom que era, e agora eu não vou poder comer? Isso faz mal. Então, a gente tem que pensar muito nessa questão. Alimento saudável e não saudável. E aqui entra mais quantidade e a frequência que se usa aquilo. E uma coisa importante, dietoterapia chinesa não é nutrição. Nós não vamos
fazer cardápio de nutrição como uma nutricionista faz. Por quê? Porque não é nutrição. São coisas diferentes, são técnicas diferentes, são manejos diferentes de alimento. Na dietoterapia entra muito a forma de se preparar, como preparar para não perder a natureza do alimento, como preparar para não perder tal coisa, como preparar para, muito pelo contrário, colocar uma natureza que eu quero. Então, a dietoterapia é muito mais a forma de fazer determinados alimentos que têm determinadas propriedades do que uma nutrição mesmo. E olha que coisa, dietoterapia chinesa não conta calorias. Pode comer um monte de caloria? Claro, né? A gente também tem que, lembra aqui, ó, saudável, não saudável, quanto e quando. Então, tudo isso é para quê? Para eu também não estourar a boca do balão aqui na caloria, certo? Não é porque a gente não conta caloria que agora está liberado, eu vou comer 4.000 calorias por dia, certo? A gente tem que ter bom senso. Tudo é bom senso. Na dietoterapia é bom senso. E a dietoterapia chinesa, para vocês já irem tirando um pouco dessa questão, não tem prato principal. Tipo assim, a gente é convidada para um jantar, ai, qual é o prato principal? Ou chega em casa, ai, o que você preparou de prato principal? Não existe prato principal. Todos os pratos são necessários e principais. Então, existe uma determinada sequência, talvez, para a gente até começar a nossa alimentação. No entanto, não tem a questão do prato principal. Você sabe por quê? Quando tem um prato principal, o que que acontece? Você quer comer mais dele. Vamos supor, o prato principal é sei lá, uma lasanha bolonhesa. Esse é o prato principal. Aí, qual que é a nossa tendência? Comer mais aquilo, deixar as outras coisas de lado, né? As outras coisas que não são nem um pouco principal, tipo assim, tem um refogadinho aqui, refogadinho eu como todo dia, eu vou comer a lasanha. Então, não existe o prato principal. Tudo que está na mesa precisa estar ou na mesa, ou que foi preparado, tem que estar no seu prato. E em determinadas proporções. Por isso não tem um prato principal. Esse é um conceito que a gente precisa ir incorporando na vida, nossa vida e na vida do paciente devagar. Por quê? Gente, comida, sem brincadeira, comida mexe, sabe onde? No instinto de sobrevivência. Por isso que é tão difícil você mudar hábitos alimentares. Por quê? Porque hábitos alimentares está muito relacionado aqui com instinto de sobrevivência. Veja só, quando você dá, né, o seu cachorro está morrendo de fome, aí você dá um ossinho para ele, né, um osso para ele. Aí você vai lá e tenta tirar. O que que ele faz? Mesmo ele sendo seu amiguinho, já dá aquela. Por quê? Porque é instinto de sobrevivência. Não vem pegar meu ossinho que eu te mordo. Não vou te morder porque você é meu dono, mas tô aqui, ó, mostrando os dentes para você. Não brinca. Por quê? Porque justamente é instinto de sobrevivência e todo animal tem isso. Não é só o cachorro, o, o elefante, não é. Nós também somos assim. É porque a gente não passa fome, né? A gente está numa classe social que a gente não passa fome, mas pense num povo que passa fome. Mata para comer. Às vezes coloca em risco para encontrar comida. Por isso que a gente sempre tem que pensar que mexer em comida é algo que você está mexendo e provocando o instinto de sobrevivência daquela pessoa. E por isso você tem que ir comendo pelas bordas, sabe aquela coisa? Você vai comendo pelas bordas e vai comendo, e a pessoa não está notando, e você está lá fazendo o seu trabalho. E o que é dietoterapia chinesa? Existe uma frase do Imperador Amarelo, que eu gosto muito e que ela diz
tudo que a dietoterapia é. Medicamentos são usados para combater doenças. Aqui, medicamentos são ervas, né? São as ervas medicinais aqui, lógico. Então, quando a gente fala medicamento, aqui são as ervas medicinais. Então, os medicamentos são usados para combater doença, enquanto grãos são usados para nutrir. Guarda essa frase com vocês. Grãos são usados para nutrir. Você está querendo nutrir alguma coisa? Tipo assim, eu preciso nutrir Shui, eu preciso nutrir Jin, eu preciso nutrir Jinhe, eu preciso nutrir Ti. Tudo que você fala, eu preciso nutrir, você tem que pensar em um grão. Por quê? Porque são os grãos que são usados para nutrir. Agora, o restante dos alimentos, frutas, carnes e todos os vegetais irão auxiliar, trabalhando juntos para suplementar o Ti e o Jin. E por isso, muitas vezes, né, existe aí muitas dietas que eliminam o grão, ou seja, estão nutrindo o corpo com frutas e vegetais, mas veja, eles somente auxiliam. Quem realmente nutre o corpo são os grãos. Tá bem? Então, guarde essa frase e pense, deite hoje sua cabecinha no seu travesseiro e pensem sobre isso. Isso é uma frase do Imperador Amarelo, não é minha. E como é formado o Ti? Eu acho que todo mundo já sabe, mas eu vou colocar aqui como é formado o Ti. Muito bem. Como vocês sabem, nós temos aqui o Chen-Ti. Quem que é o Chen-Ti? É o Ti correto, é aquele Ti necessário para a gente formar o Ti nutritivo e o Ti de proteção. O Ti nutritivo e o Ti de proteção. Para um organismo funcionar adequadamente, ele tem que estar 100%. Concordam comigo? O Chen-Ti tem que estar 100%, ele não pode estar 90%. Porque daí vai faltar Yin-Ti e vai faltar o Wei-Ti para nutrir ou para proteger. Então, o Yin-Ti tem que sempre estar com 100% da sua capacidade. Isso o tempo todo, às 24 horas por dia, eu tenho que ter Yin-Ti para 24 horas. Não é só para 1 hora, para 2 horas. 1 hora eu tenho 100%, mas o resto do dia eu tenho 50%. Não. Por quê? Porque senão vai começar a gerar uma deficiência grave e vai gerar aí padrões de desarmonia. Eu preciso 100% às 24 horas por dia. De onde está vindo isso? Isso está vindo do Ti do ar, do Ti do alimento e do Ti da essência, sendo que o alimento é o que mais contribui na formação do Chen-Ti. Eu vou colocar aqui que o alimento está contribuindo com 70% desse Chen-Ti. E o Ti do ar, por exemplo, 25%. E isso quer dizer que o Ti da essência aqui ficou com os seus 5%. Daí alguém pode falar assim, mas eu quero economizar o Ti da essência aqui, eu quero deixar meu Ti aqui da essência com economizar 1%, para eu viver mais tempo. Porque se eu economizar 1%, eu vou viver mais tempo com mais saúde. Então, eu quero passar a usar só 4%. Bom, se eu diminuir aqui, eu vou ter que aumentar aqui. Então, a primeira coisa que a gente pensa, eu vou aumentar minha alimentação para 71. Tá certo? Não, isso aqui tá errado. Eu tenho que aumentar aqui, para 26. E por isso que os exercícios respiratórios são muito importantes, né? Quando você tem lá os grandes mestres, né? Praticam Tai Chi, Qigong, Lian Kun, para quê? Para aumentar a capacidade respiratória, aumentar a contribuição do Ti do ar para economizar a essência, e por isso que as práticas das artes marciais são fundamentais para quê? Para preservar o Qi. E isso, né, toda pessoa que faz arte marcial sabe disso, que é para preservar a essência que faz aquilo. Por quê? Porque é aqui que a gente mexe,
não mexe na alimentação. E por que eu não mexo na alimentação? Não é mais fácil, né? Poxa, eu tenho que fazer, mas eu tenho uma preguiça de fazer. Ai, é mais fácil fazer aqui na comida. Por que que eu não posso fazer aqui? É só 1%. Veja só, todo o nosso organismo, ele está preparado para digerir esses 70%. Eu não sei se é 70, pode ser 65, é um número aqui aleatório que eu escolhi, ok? Só que é a maior parte. Mas todo o nosso organismo está preparado para metabolizar isso aqui de alimento. Então, para metabolizar isso, eu vou ter lá Ti, eu vou ter Xue, eu vou ter Jinhe, eu vou ter Jin, eu vou ter todas as substâncias vitais, uma contribuição aqui de já formadas, as minhas substâncias vitais que já estão formadas. Todas elas irão ser aplicadas para metabolizar esses 70%. Se eu aumentar isso aqui, eu não tenho que aumentar tudo isso aqui também? Então, é prejudicial. Eu não posso aumentar a alimentação. Por quê? Porque eu vou ter que gastar mais Ti, mais Xue, mais Jin, mais Jinhe para metabolizar mais alimentos. E aí, o que eu vou fazer? Na verdade, eu vou gastar mais aqui. Olha só. Por isso que a gente mantém aqui, olha, o alimento estável e melhora o Ti do ar. Esta é uma das únicas formas que a gente tem para preservar o nosso Jin, usar toda a capacidade alimentar necessária e produzir 100% de Jin-Ti durante as 24 horas. Ah, mas eu não vou comer 24 horas. Claro que você não come 24 horas, você come lá 3 vezes por dia. E agora, quem é que vai ficar mantendo isso aqui em 100%? Vocês já devem ter escutado dos canais extraordinários, que diz o quê? Que eles são como, tipo, um armazém, vamos dizer assim, que vai pegar tudo que está sobrando, né, de Ti, de Ti, de Jin pós-natal, vai pegar tudo. Tudo que está extra, ele vai pegar. Então, eu comi aqui um monte, formei aqui 200% de gente. Mas eu só preciso de 100. Eu vou perder esse 100 aqui? Poxa, mas demorei tanto para fazer 200, eu vou perder 100? Não, isso aqui vai fazer o quê? Eles vão lá os canais extraordinários. Aí, não estou comendo, não estou fazendo mais, eu continuo respirando e continuo aqui, o Ti da essência continua contribuindo, só não estou mais usando o Ti do alimento, mas veja, eu tenho lá aquela reserva lá. Então, agora, os canais extraordinários começam a contribuir, esvaziar lá aquele depósito, né, aquela piscinona que encheu aqui. Aí agora eles começam a esvaziar para fornecer e manter esses 100%. E aí, a dietoterapia é importante, por quê? Porque, veja, é ela que mais contribui aqui. Domine o diagnóstico da acupuntura. Conheça o método Suando, diagnóstico rápido e fácil. O link está na descrição. É o que mais contribui na formação do Gen-Ti, que vai se manter em 100% sempre. Se você falha aqui e agora não é quantidade, mas é uma questão de qualidade e horário. Vocês devem se lembrar do horário lá, né, do círculo circadiano, e você tem a cada 2 horas um determinado Zangfu. Aí você tem lá entre 7 horas e 9 horas, e daí das 9 horas às 11 horas, você tem um determinado Zangfu importante para a dietoterapia. E tem também um às 5 horas,
até as 7 horas. São os horários, esses 2 horários, são os melhores horários para comer, sendo que o melhor horário é aqui, né? Entre 6 horas até umas 8 horas é o melhor horário para comer. Porque 5 e 7 é o horário do intestino grosso, né? 7 às 9 do estômago e 9 e 11 do baço. Por quê? Porque agora, depois das 8 horas, o estômago já tem que ter separado, né? Feito a separação, para que o baço possa fazer a ascensão do alimento durante o melhor horário dele, fazer a ascensão, formar lá os onti para produzir sangue, e daí fazer o transporte e transformação. Então, é entre 8 e 9 horas que ele tem que fazer tudo isso para 9 às 11 e ele transportar isso para todo mundo. Já está todo mundo alimentado nessa hora. E se você não come nada de manhã, cuidado. Por quê? Porque não comer de manhã é um péssimo hábito. Veja só, todos os seus zanguefuzinhos aqui, e não são só esses, são todos os seus zanguefuzinhos, tá tudo passando fome. Por quê? Porque já faz 10 horas, 12 horas que você não come nada, e eles estão lá, mamãe, eu quero comer, mamãe, eu quero comer. E aí a mamãe fala, não, 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 meu filhinho, você não vai comer. E aí não dá comidinha para eles, e vai trabalhar sem comer, e marreta a cabecinha deles lá para eles darem mais tim, mais chuê, mais din, mais dinhê, sem comer nadica de nadica, com um pãozinho, um cafezinho que não nutre nada. Presta atenção, né? Trate o seu zanguefuzinho aqui, olha, com muito carinho. Por quê? Porque são eles que vão nos deixar saudáveis. Característica dos alimentos. Nós vamos ter lá o sabor. O que faz o sabor? O sabor vai para o zangifu. Aí você já conhece. Ah, sabor azedo vai para o fígado, sabor amargo vai para o coração, sabor... Você já sabe isso, decora e salteado, né? Nem vou repetir. Cor. Ah, a cor também vai para o zangifu? Vai também para o zangifu. Então, sabor e a cor se encaminham para o zangifu correspondente. Ah, não sei. Ah, você sabe sim, ó, o branco é do pulmão, o preto é do rim, o verde é do fígado, o vermelho é do coração, o amarelo é do baço. Alimento dessa cor, cada cor vai para o seu zangifu. Sabor, doce vai para o baço, o picante, eu não gosto de picante, mas é pungente, eu prefiro pungente, o pungente vai para o pulmão, o salgado vai para o rim, o azedo vai para o fígado e o amargo vai para o coração. Pronto. Sabor e cor, você já sabe isso. Aí agora tem uma tal de natureza. Essa natureza, ela aquece ou esfria. Então vamos dizer assim, esse alimento ele tem a natureza de aquecer. Ok, para que eu preciso de um alimento que aquece? Porque a pessoa tem frio. Se ela tem frio, eu preciso que ele aqueça. Então, a natureza serve para isso, para aquecer ou esfriar, certo? Tem a origem dos alimentos que vai fortalecer o zangifu. Aqui é fortalecer o zangifu. O movimento do alimento, ele vai direcionar, eu quero que sobe, eu quero que desce, eu quero que expande, eu quero que contraia. Existe um movimento relacionado com os alimentos. E o local de atuação, que vai agir num determinado canal ou num determinado zangifu. Precisa conhecer todas essas características do alimento? Precisa. Agora, a cor você vê, né? A origem você também vê, que é uma flor, é uma folha, é uma semente, é um caule, é uma raiz. Então, a origem você também sabe. O que você não sabe aqui? O sabor também você sabe. Você não sabe a natureza, o movimento, o que ele vai fazer lá dentro, e o local da atuação. Ou seja, tem 6 características, 3 você sabe, 3 você não sabe. Fica bem mais fácil de aprender, né? Agora, precisa decorar? Não, tem livro para isso. Tem livro lá que vai falar, esse alimento ele aquece, esse outro alimento aqui ele direciona o ti para cima, esse outro alimento direciona o ti para baixo. Tem livro para isso, não precisa decorar nada disso. Pega lá no livro, sabendo que tem no livro, você já tá bom. Sabor do alimento. Ele vai nutrir o zangifu, ele também move
o sabor do alimento, ele tem essa característica de mover o Qi do Zangfu e age sobre o fator patogênico do Zangfu. Vamos supor que, sabor, vamos pegar aqui o amargo do coração. Nós sabemos, isso a gente sabe até por conhecimento prévio. Se você está com uma constipação, o que as tiazinhas dão para a gente? Sal amargo. Sal amargo. Por quê? Porque o amargo faz descer o Qi. Agora, o fogo, ele tem a tendência de subir. Então, existe algum calor lá no intestino grosso provocando uma constipação. Isso você tem que confirmar através do diagnóstico. Ah, realmente tem diagnóstico. Realmente tem um calor lá no intestino grosso que está ascendendo, ou seja, não está deixando sair aquelas fezes, por isso eu preciso usar um alimento amargo que faz descendência e que agora você precisa pegar um alimento amargo que atua no intestino grosso. Não adianta pegar um alimento amargo que vai lá para o fígado. Né? Você tem que pegar alguém que atua aqui. Por quê? Porque eu estou com calor no intestino grosso. Para isso. Ah, eu não sei. Vai lá no livro e procura esse alimento amargo que atua no canal do intestino grosso. Ah, não, o calor não está no intestino grosso, está lá na madeira. A madeira está com um ian do fígado aqui excessivo, e esse ian do fígado está subindo em forma de vento e está agitando o superior. Eu preciso eliminar isso? Preciso. Mas, agora veja só, eu preciso de alguma coisa amarga para fazer a descendência, mas eu preciso ir lá para o fígado. Então, eu posso juntar aqui alguma coisa azeda para fazer isso? Posso. Agora, esse azedo, ele é maior do que o amargo? Não, porque o azedo eu só preciso para dizer, vai lá para o fígado. Mas a ação é do amargo. Então, o amargo, ele tem a ação principal. E tem lá a rainha que vai auxiliar. Ou ainda, esse azedo pode ser lá o mensageiro, que é só para levar a mensagem que é para atuar no fígado. Mas se eu tiver um alimento que é amargo e azedo e que atua no fígado, melhor ainda, porque daí eu só uso um, não preciso juntar dois, né? Quando a gente vai pensar aqui no sabor do alimento, você pode fazer um monte de coisa com alimento, juntar alimento. E por isso que na dietoterapia chinesa, o que a gente menos faz, sabe o que é? Não colocar sal na comida. Por quê? Porque senão toda a tua comida vai ficar salgada. E o salgado, o que ele faz? Ele acende, ele vai para cima e você quer uma coisa que vai para baixo. E você põe sal na comida? Não tem sentido. Nossa, mas é ruim comida sem sal. Você pode acrescentar, a gente chama isso de sal, o que a gente coloca por cima, mas não cozinha junto. A gente chama isso de sal de adição. Você põe tudo no prato e daí você pinga sal por cima. Pronto. Você vai ter o saborzinho salgado, mas a sua comida vai estar com o sabor original. Então, não coloque sal na comida, e nenhuma. Se a gente está falando de culinária, é outra coisa. Mas, dietoterapia chinesa, não pode pôr comida, não pode pôr sal. A cor do alimento, ele vai fortalecer principalmente a função do Zangfu. Aqui, no sabor, ele nutre o Zangfu, ele fortalece o Zangfu e também pode mover o Qi dele, mas a cor, ele vai fortalecer a função. Sabe por quê? Porque o sabor, ele é mais palpável, isso quer dizer que ele é mais yin.
E a cor, ela é impalpável. Você pega o vermelho, você pega o verde, você pega o amarelo, você não pega, você vê e vê. Né? Você não tem como pegar uma cor. Por isso que ele é mais Yan. Então, o Yan é função. E por isso que a cor vai fortalecer a função do Zangfu. Ah, eu quero lá melhorar, sei lá, fígado, a função do fígado de livre fluxo do Qi. Aí o fígado, ele tem uma ação expansiva, não é isso? E aí, ele não está fazendo isso. Ele está emburrado lá, e está brabo, e não sei o quê, e ele fala assim, ó, eu vou me recolher porque ninguém me entende. Vou ficar aqui e não vou contribuir muito com o livre fluxo do Qi. Então, a madeira está se recolhendo. Aí a gente tem que dar um azedo. Por quê? Vai dar um azedo nessa hora? Ah, porque ela é da madeira. Aí que está o erro. Porque o azedo, ele faz mais isso aqui, ele vai contrair mais ainda. Experimenta chupar um limão. O que, que você faz? Não é assim? Então, essa é uma hora que você não pode dar azedo. Ah, mas então o que, que eu dou? Você pode dar um pungente, porque o pungente é aquele que vai para fora. E aí você ajuda o fígado a ir para fora também. Mas só que você precisa que vai para madeira, porque o pungente ele vai querer ir aqui, né, com metal. Mas não, eu não quero ir lá, eu quero ir aqui na madeira, lá no fígado. Ah, tá bom. Então, que você vai me dar junto com esse pungente? Eu vou te dar uma cor verde. Por quê? Porque daí você vai fortalecer aquele Zangfu que é a madeira. E coloca lá um pouquinho de pungente. Aqui, o verde é mais importante que o pungente é só um pouquinho. O pungente ele já tem essa característica de ser pouquinho, é aquela pitadinha de pimenta. E aí você coloca um alimento verde em maior quantidade para encaminhar para o fígado, mas ele não pode ser azedo. Aí você pode juntar assim, poxa, né? Eu tenho aqui uma deficiência do Qi do baço, junto com uma deficiência de Xue do baço. Então aqui o baço está com Qi e Xue deficientes. Puxa vida, o que, que eu posso fazer aqui? A primeira coisa é, quando tem deficiência do Qi, a gente sempre vai perder função. Então, eu preciso de uma cor aqui amarela. Mas o Xue também está deficiente, então eu preciso nutrir, então eu preciso que o alimento seja doce também. Mas, além disso, como o Qi Xue do baço, eles precisam ser mais morno do que neutro, eu preciso aqui colocar alguma característica que aquece. Aí, eu posso melhorar esse aquecimento, não é colocar uma coisa muito quente, é só uma coisa morninha ali. Eu posso colocar esse amarelo aqui, não tão amarelo, mas um alaranjado mais claro. Sim, porque o laranja já está indo um pouquinho para o vermelho, então ele se torna um pouco mais morninho. Aí você tem aquela abóbora da Cinderela, né? Aquela abóbora amarela da Cinderela. E aí tem uma criancinha que tem justamente esse quadro. Mas aí você fala assim, queridinho, vamos comer abóbora? Ele fala, não, eu odeio abóbora, não como abóbora, não gosto de abóbora, nem adianta andar. Eu só quero batata frita. Aí você fala assim, pronto. Danou-se. Um dia a terapia foi para o espaço. Por quê? Porque a criaturinha só quer batata frita, não quer abóbora. O que, que você vai fazer? Você vai colocar a goela abaixo? Não, você vai enganar essa criança. De que jeito? Compra abóbora. Aí você corta em pedacinhos assim, um pouquinho maior. Cortei a abóbora assim em cubinho, crua. Coloca lá no liquidificador, um tanto de abóbora e coloca um pouquinho de água, só o tanto de você bater isso aqui, né? Fazer uma pasta. Fez a pasta, pega um pano. Se você tiver centrífuga, pode ser centrífuga também, né? Já faz tudo junto. Pega 2 panos, precisa coar bem, não é na peneira, tem que ser pano. Coloca essa pasta aqui e coa. Então vai sair ali um pouquinho, né? Colocar aqui no copo, vai sair uma melequinha aqui de suquinho. Aí você compra
Garrafa de água com gás, geladinha, acrescenta aqui, água com gás. Pega uma laranja, lima, não as laranja azeda, né? Porque senão vai azedar isso aqui. Aí você coloca aqui também, espreme e coloca umas 3 gotinhas de limão, só para dar aquele saborzinho de limão. Sabe o que você fez? Você fez umas Fanta laranja. Aí você dá para a criaturinha e ela toma. E aquela bagaça que sobrou lá no pano, você põe no feijão ou põe numa sopa. E a criaturinha vai comer abóbora, vai beber abóbora e não vai nem saber que ele está tomando abóbora. Melhorou o ti e chuê da pessoa. Aí você vai fazer isso, né? Alguns dias até melhorar o ti e chuê daquela criança. Ou do adulto também, né? Tem adulto também que não gosta de abóbora, você também pode fazer isso. Festa de aniversário, você pode fazer isso. Em vez de comprar refrigerante, você pode fazer suco de abóbora. Ninguém vai nem notar que você está dando suco de abóbora. E a natureza dos alimentos? Então, nós temos lá a natureza de alimento, que é seco, quente, quente, seco, morno, ressecado, neutro, ian, neutro, in, fresco, úmido e frio, molhado. Para que serve essas naturezas? Serve para o seguinte, se eu tenho um frio, umidade, e é um friozão, uma umidade zona, aí você pode usar alimentos quente e seco. Olha que beleza, você aquece o frio e seca a umidade. Né? Você pode ser aqui não tão frio, não está tão frio, está fresco, mas também tem umidade. Então, você pode usar um morno ressecado. Você também elimina aquela umidade e não aquece muito porque é fresco. E isso você está sempre trabalhando nessas pontas. Se você está com um padrão de desarmonia que é calor, você está com um padrão de desarmonia, calor, por exemplo, calor secura, você pode usar um frio molhado, e aí você vai trabalhando com esses alimentos dessa forma, né? Com a natureza deles. E aí eu vou colocar aqui alguns exemplos, né? Para não ficar só na teoria também, assim vocês já têm aí alguns alimentos que vocês podem usar. Ó, por exemplo, uma pimenta, gengibre seco, ou churrasco, aquele, sabe, que fica, fica umas 4, 5 horas lá na churrasqueira, aquilo lá ficou quente pra caramba, né? Então, ele é quente e ressecado, por isso que quem come muito churrasco, normalmente tem a pele muito seca, até apresenta rachaduras na pele, na língua também, por conta desse calor. Morno ressecado, nós vamos ter aqui gengibre fresco, alecrim. Agora veja que interessante que o gengibre, ele tá lá no seco, no quente também, tá no morno. Sim, o gengibre está aqui, o gengibre está aqui. Isso é quando a gente faz a preparação, por isso que eu falei que a preparação é importante na dietoterapia. Por quê? Porque de acordo com a sua preparação, você pode mudar um alimento de uma categoria para outra, de uma natureza para outra. Aí você está falando, eu estou usando gengibre seco para aquela condição fresca, que eu não precisava de um calor, eu precisava de algo morno, mas eu estou usando gengibre seco. Isso está errado, por quê? Porque você está colocando calor desnecessário para uma síndrome de frescura. Então, é um modo de preparar o alimento também, vai mudar aqui a natureza deles. E quanto mais seco esse gengibre, mais ele muda a propriedade dele. O gengibre, ele tem essa propriedade bastante grande de mudar a sua característica, a sua natureza. O ginseng, o damasco, por exemplo, são neutro yang. O que é um neutro yang? É um neutro que aquece um pouquinho. E o neutro yin é um neutro que esfria um pouquinho. Aí a gente vai ter aqui a batata doce e a carne de porco. Bardana, erva cidreira. Por isso que a bardana, ela tem ela é fresca e úmida. Por isso que ela é muito utilizada, por exemplo, para padrões de não chega a ser um calorzão, mas é um padrão morno aqui, que existe calor, mas não chega a ser um calor tão grande.
Então, a bardana, ela tem uma utilidade bastante grande para as doenças, né, para os eczemas da pele. Ela trabalha muito bem, ela refresca, ela umedece aquela pele. Se tem calor, né, na pele, a bardana é bastante indicada para isso. Agora, se você queima, a bardana já não resolve, porque quando a gente queima a pele, já tem um calorzão lá, não é só um morno, já tem um calorzão. Aí você usa o quê? Babosa, por isso que a babosa é tão importante assim para queimaduras, por quê? Porque ela é fria e molhada. Então ela umedece e esfria aquele calor da queimadura. Então muita gente pega a babosa assim, né, aquela melequinha e coloca que é um santo remédio para queimadura. Por quê? Porque ela tem essa característica de frio. Ah, mas eu não tenho babosa em casa. Você tem uma melancia, você pode fazer a mesma coisa. Ah, não tem nem melancia. Você tem uma alga combo? Coloca uma alga combo. Eu fazia muito alga combo, sabe aonde? Na estética. Você também trabalha com estética? Ih, eu trabalhei muito tempo na estética com acupuntura. Eu trabalhava muito com combo. E eu vou te ensinar, né? Fazer uma máscara de combo. Muito legal. Você pega a combo, coloca lá na água morna, né? Porque senão você queima a pele da pessoa. Na água morna, amolece a alga combo, coloca a alga combo na pele e aí deixa ela ali e aí você faz moxa em cima dela, mas moxa não moxa quente, uma moxa amornante, só para a alga, né, para ela passar aquela propriedade para a pele. Essas rugas assim, ó, diminui bastante. A pele assim melhora bastante. Então, quem trabalha aí com estética já tem uma dica aí para trabalhar com como. Mas não pode aquecer a alga, tá? É só para você passar assim de leve. Aí você percebe que ela tá secando, coloca, troca, coloca outra molhada, coloca e vai fazer. Diminui bastante marcas da pele. Essas linhas de expressão diminui bastante. O movimento do alimento, aquele negócio que sobe, desce, vai para fora, vai para dentro, né? Então, ele vai produzir determinado movimento que você precisa, né? Então, nós temos lá que movimentos, ascendente, descendente, para fora e para dentro. Então, vamos pegar aqui uma bonequinha. Vamos supor que você tem aqui uma pessoa que tem calor no inferior. Ela está ali com um calor no inferior. O que é esse calor? Pode ser, por exemplo, varizes, pode ser edema, pode ser qualquer coisa que está lá embaixo, que está lá e que está preso lá, não sobe, aquele troço está parado lá. Então, o que você quer fazer? Você quer fazer uma... eu quero que suba isso aqui. Você não tem que fazer subir? Então, você vai usar um alimento ou uma erva, né? Mas no caso aqui eu falo alimento, porque a gente está falando da dietoterapia. Você vai usar alimentos que vão fazer ascendência. Aí você pega assim, tá pegando aqui a gente tem canal do estômago, tem canal da vesícula, tem canal da bexiga, tem canal do rim, canal do fígado e canal do baço, ok? Mas veja, esses aqui, eles já têm um movimento para baixo, né? Esses aqui já têm um movimento para cima. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar alimentos ascendentes que vão atuar nesses aqui, ó, no rim, fígado e baço, porque daí você já vai fazer o movimento deles mesmo, né? De ascendência. Aí você pode pegar a região, tá mais na região do rim, tá mais na região do fígado, tá mais na região do baço. Aí você pode usar. Não, não tá do lado externo aqui da perna, que não passa nenhum desses canais. Aí você pode pensar em usar um desses aqui, né? O estômago, vesícula ou bexiga, mas sempre associando com o seu canal principal aqui, canal IN. Porque o canal IN é que para, né? O canal IN, ele bloqueia muito. Então, você pode usar ali também, nesse sentido. Aí você tem um frio lá no braço, você tem lá um ombro congelado, tá lá no braço. Aí você quer fazer o quê? Você precisa fazer descendência, né? Porque a anatomia, na verdade, é o braço para cima aqui, né? Tá lá o bracinho para cima. Então, você precisa fazer isso descer. Aí você vai pegar alimento também que tenha movimento de descendência.
E isso você vai fazer agora, pegar nos livros e pegar alimentos que fazem esse movimento. E a origem do alimento é aqui. Da onde que o alimento veio? Aqui a gente fala de vegetais, né? Porque de animal veio do animal. Tem muita, tem algumas diferenciações, mas na origem é no alimento vegetal que tem mais. Então você tem alimentos que são raízes, tem alimentos que são caules, tem alimentos que são folhas, tem alimentos que são flores e tem alimento que são frutas. E dentro da fruta tem quem? Tem a semente. Então você tem aí e tem as castanhas, né, que também é uma semente. Tem a mesma propriedade. Porque as sementes aqui a gente classifica como é algo que tem DIN, porque se tem DIN, é algo que vai nascer. Se você plantar aquela semente, vai nascer outra coisa. Se você plantar uma folha, não vai nascer. Se você plantar uma folha, também não vai nascer. Uma flor também não. O que tem DIN? Tem DIN a semente ou a raiz. Tem muita planta que se você planta a raiz, ela nasce, tipo batata, mandioca, tudo vem, né, que é aquilo que está lá na raiz. Se você plantar, nasce outra. Então, a raiz e a semente contém DIN, ou seja, vai fortalecer o nosso DIN. Então, você pega a origem do alimento e vê o que que ela faz. A folha faz o quê? Respiração. Então, toda folha, ela é boa para sistema respiratório, não importa qual folha, mas ela vai atuar também no sistema respiratório, por quê? Porque a folha no vegetal faz a respiração. A flor, ela contém os órgãos sexuais da planta, então ela não tem o DIN, mas ela guarda o DIN. Então também a folha, ela não serve para a flor não serve tanto para nutrir o DIN, mas ela serve para trabalhar mais o Shen, porque ela tem uma capacidade de atrair insetos polinizadores à folha, então ela vai atuar aqui no relacionamento. E aí entra Shen. Então, vai atuar mais em Shen do que no Jin. Você vai ver aí tudo que precisa da origem da planta e vai pensar que a planta, aquela origem da planta vai servir para algum propósito no nosso corpo. Porque aí fica mais fácil. Se você não sabe, não sei o sabor, não sei nada, eu só sei que ela é uma raiz. Muito bem, se você sabe que é uma raiz, você sabe que a raiz vai ter DIN. E se vai atuar no DIN, ela vai atuar principalmente em rim. Agora, a raiz, ela também nutre, é ela que nutre, absorve todas as substâncias aqui para nutrir a planta. Então, se ela nutre, é baço. Então, toda a raiz, ela tem essa função de nutrir o rim e nutrir o baço. Depende agora da cor, do sabor e tal, que vai ser mais para um, mais para outro, né? E agora vamos falar um pouquinho das emoções, como que essas emoções podem interferir agora na nossa vida. Então, você tem aqui eu falei lá, uma frustração. A frustração gera muita raiva, raiva guardada, né? Aí, essa raiva guardada, o que que vai fazer? Ela vai fazer, a princípio, uma depressão do fígado. A gente acha que ela vai explodir. Não, ela vai fazer uma depressão do ti do fígado. Só que o ti do fígado depressivo, ele não tem um livre fluxo do ti. E o ti agora vai ficar aqui acumulando. O ti acumulando vai gerar calor e vai gerar excesso de yang. E isso aqui é que provoca lá agora yang, calor, agora provoca aqui a ascensão, né, do Yan e do fogo, ou do vento, ou do fogo do fígado. Mas veja, a raiz dela é sempre uma depressão.
Então, não adianta eu ficar agora tratando aqui, olhando o fígado, vento do fígado, fogo do fígado, cuja raiz é uma depressão do tipo fígado, gerado aqui por uma frustração. Eu preciso ir até essa frustração agora, para quê? Para eliminar essa frustração. Porque, mas toda frustração vai fazer isso? Não. É o estado emocional. É aquele estado emocional mantido por longa data. É uma frustração que está lá. Mas o que é uma frustração de longa data? Nossa, tem tanta coisa que gera frustração de longa data. Por exemplo, um casamento infeliz provoca uma frustração, uma traição provoca frustração, que gera um estado emocional permanente, uma perda de emprego provoca um estado emocional aí alterado por longa data, se não consegue um emprego melhor, não consegue uma posição, tarari, tarará, perder a casa, né? Tipo assim, cheguei na minha casa foi na enchente. Gera uma frustração que você não consegue fazer nada, porque a casa foi. E aí? É aquela coisa que fica lá dentro e por muito tempo. Então, essa frustração é que vai deprimindo o tecido do fígado até gerar calor e yang, e daí ele sobe. Aí gera pressão alta, e piriri, parará, né? Mas tudo veio da onde? Veio daquele estado emocional de frustração. Isso é muito importante a gente sempre perceber essa origem que veio do estado emocional. Existe uma certa sequência aqui de desarmonia. Como eu falei aqui, né? A dietoterapia e estado emocional são muito importantes, porque através da dietoterapia eu tenho os padrões de desarmonia que veio de uma dieta inadequada, veio da comida errada, etc. Mas quando a gente fala de comida errada, normalmente a gente está falando aqui do ti da terra, né? Vai afetar aqui. Principalmente, eu estou comendo errado, estou comendo mal, estou comendo. Vai afetar quem? O ti do baço, porque é ele que pega tudo aquilo lá, transforma em ti e joga lá 70%. Mas se não tem 70%, tem 50%, vai faltar ti. Só que a terra é aquele que vai ter que transportar ti para todos os outros, né? É tudo filhinho da terra, tudo filhinho. Fogo é filhinho, madeira é filhinho, água é filhinho, todo mundo é filhinho esperando aquele ti da terra. E esperando 100%. Mamãe, eu quero 100% do meu ti. Mamãe, eu quero 100% do meu ti. Mamãe, eu quero 100% do meu ti. Eu quero a mamadeira cheia, não quero uma madeira pela metade. A mamãe aqui vai fazer o quê? Vai dar esse 100%, mas só que ela vai ficar lá com, né? Não vai ter nem coitadinha dela, nem vai ter. Não é assim que mãe faz? Tira da boca para dar para o filho? Então, é a mesma coisa. O baço vai fazer exatamente isso. E por isso que é tão fácil o baço entrar em deficiência de ti, por conta da alimentação inadequada. É muito fácil. Isso quer dizer que quando a gente está diante de um padrão, de uma diferenciação de síndromes cuja origem é uma alimentação inadequada, a gente sempre tem que pensar que tudo isso veio aqui de uma deficiência do tipo baço. E aí todo mundo vai começar a entrar em deficiência, porque vai chegar uma hora que a Terra vai falar, ai, não vai dar para dar 100%, eu vou ter que dar aqui, diminuir aqui para 80%, o rim continua com 100%, porque ele é importante, o fígado ali, o fígado é meu inimigo, então só vou dar 50 para ele, só de pirraça. E vai fazendo essa distribuição. Aquela deficiência vai sendo transmitida para os outros Zangfu. Mas isso está no ciclo, isso é normal, né? A transmissão é normal, depois os desenvolvimentos, e vai só piorando a questão se eu não melhoro a alimentação. Mas aí, existe alguma coisa que provoca lá algo. Vamos pensar assim, que foi alguma coisa aqui, um excesso aqui no fígado. Veio um vento, atacou o fígado, um frio, qualquer coisa, atacou o fígado e gerou aqui um padrão de excesso no fígado.
Agora, esse excesso no fígado já não é mais gerado lá, no outro caso, pela deficiência, pela depressão do tio do fígado, não, foi um excesso que atacou o fígado. Ok, de onde veio esse excesso? Por que esse excesso está atacando o fígado? Por que está acontecendo isso? Normalmente, isso aqui é uma alteração emocional também. Por quê? Porque saiu da linha. Antes estava tudo certinho, era tido do baço indo para lá, para cá, distribuindo tudo, tá tudo nos conformes. Mas de repente apareceu um excesso lá no fígado que eu não sei de onde veio. Pensa numa alteração emocional. Sempre tem. Então, aí agora, aqui vai se transformar lá no nó. Aquele nó que eu sempre falei para vocês, aqui normalmente é um nó. E agora, a partir daqui, vai começar, né? Agora o fígado vai começar a atacar lá o baço, vai jogar lá para o coração, vai contra-atacar o metal, vai transmitir para a mãe. Agora, ali virou um centro de distribuição de padrão de desarmonia. Antes era só o baço, agora o fígado também ficou. Daqui a pouco aparece outra alteração emocional, tipo uma tristeza, uma daquelas tristezas brava. Aí vai acontecer o quê? Eita, aquelas tristezas braba, daí vai acontecer o quê? Vai ter um excesso aqui em pulmão. Aí, a partir agora, do excesso do pulmão, ele vai começar a distribuir e jogar para todo mundo também. E aqui tornou-se outro nó. Então, nós temos lá o nó principal, o segundo nó, o terceiro nó, e assim vai indo de nó em nó. Daqui a pouco você vê que tem um monte de nó para você se desfazer. E aí, a última coisa que eu quero falar para vocês é como que as emoções interferem no sangue fu. É uma explicação bastante da nutrição, na verdade, né? Quando a gente estuda nutrição, eu acho que foi a única coisa que eu trouxe da nutrição, foi esse negócio aqui que eu achei super bacana. A glândula renal, né, ela vai ter lá duas grandes funções aqui para nós, acupunturistas, né? Que é produzir esse DHEA, que é um anti-envelhecimento. Se a gente está falando de anti-envelhecimento, a gente está falando do yin do rim, do jin do rim, certo? Anti-envelhecimento, aqui o yin do jin, o yin do rim e o jin do rim também, transformando DHA em substância vital da acupuntura, yin do rim e jin do rim. Esses dois, esse DHA também forma esses hormônios aqui, cortisol, adrenalina, aldosterona e noradrenalina. E uma outra parte aqui, que agora essa aqui é o yang do rim, que é a androstenediona. Então aqui nós vamos ter o yin do rim, tudo na glândula renal, partindo da glândula renal. O yin do rim e yang do rim. Então, quando a gente fala o rim é a mãe de todo o yin e de todo o yang do corpo, agora vocês estão vendo essa origem assim, né, palpável, de onde está vindo? Então, está vindo lá da glândula renal, pela propriedade dela de produzir essas substâncias. Mas o que eu quero falar disso aqui é a ação disso aqui num estado emocional alterado. Então, quando a gente passa um evento emocional, eu lá dirigindo e eu vendo pelo retrovisor o caminhão vindo em direção à minha porta. É uma coisa medonha, né? Porque você não tem para onde ir. Eu ainda fugi para o escapamento, mas o danado foi atrás de mim no escapamento, não, pro acostamento, e ele foi atrás de mim. Eu não sei se ele estava dormindo, mas ele não me viu e também não viu a besteira que ele estava fazendo. Mas é aquela coisa assim, nessa hora você fica assim, ó, porque você tá vendo um negócio vir em cima de você e você não consegue fazer nada, você ainda joga pro acostamento, só que o acostamento também era um barranco, aí você fica naquela, ou eu fico aqui, o caminhão me pegar, ou eu vou pro barranco para eu cair. E aí você fica assim, né, com aquela coisa assim medonha. Muito bem, nessa hora, o que vai acontecer? Vai soltar esses hormônios aqui. Mas qual é o hormônio principal
que vai ser soltada aqui? A adrenalina, que é o hormônio da luta e fuga. E também nós vamos ter a noradrenalina aqui aumentando, que também é outro hormônio de luta e fuga, mas a curto prazo, é aquela coisa muito rápida. Vem a adrenalina, mas a primeira que vem é a noradrenalina, que vem para tirar você daquele perigo. Porque nessa hora você entra num processo de luta e fuga. É aquela coisa que a gente fala, né? Fiquei assim. Por quê? Porque justamente o ânus fecha. Além do ânus, a uretra também fecha. Ou seja, nessa hora eu não faço nem cocô nem xixi. Então, por quê? Porque os orifícios inferiores, que é comandado pelo rim, os dois orifícios inferiores, que são comandados pelo rim, e o rim é o tal do medo, isso vai afetar os orifícios inferiores que vão se fechar. E agora, nem xixi e nem cocô, enquanto eu estou num processo de luta e fuga, não sai. Por isso, tem muita gente que tem uma diminuição da quantidade de xixi e também do cocô, e aí a gente começa a pensar se essa pessoa não está num processo de luta e fuga. Porque muitas vezes as pessoas vão fazer exames e ver isso e ver aquilo e não tem nada. Não tem nada que justifique isso. Aí você, como acupunturista, sábio, que sabe interpretar emoções, aí você pensa, será que essa pessoa não está num processo de luta e fuga? Soltando adrenalina demais, noradrenalina demais, nesse processo de que fecha os orifícios inferiores, por conta aqui de um medo? Não é bacana isso? Quando a gente começa a ver a coisa como ela é. Então, eu preciso jogar tudo fora aquele negócio de conhecimento da medicina ocidental? Não, você tire daqui para usar solar, mas traga de lá para justificar aqui, para você entender os processos da medicina chinesa. Por quê? Porque a medicina chinesa, ela não tem uma explicação como tem a medicina ocidental. A medicina ocidental, ela explica direitinho, né? Ela fala, o cortisol é o hormônio do estresse, a adrenalina é o hormônio da luta e fuga. Ela fala direitinho o que você precisa. Agora, na medicina chinesa, a gente traz esse conhecimento e joga em cima da medicina chinesa para quê? Para entender o processo da medicina chinesa, para você realmente ver o processo da pessoa. Eu gosto muito. Já a aldosterona, ele é um hormônio também de estresse, mas só que aqui é de longo prazo. Então, veja só, aquele do curto prazo que foi ali na hora do evento, noradrenalina, mas agora passou aquele susto, mas eu ainda fico com aquela sensação de que o caminhão está me perseguindo, aquele homem vai me pegar e eu sonho com aquilo, ai, que susto! E eu escuto a buzina do caminhão, aquilo já me assusta. Ou seja, isso é ainda uma luta e fuga, mas agora mediada por aldosterona, que é o estresse a longo prazo. E é ele que vai me fazer chegar um padrão de desarmonia gerado por um medo. Pesquisas indicam que jejum intermitente melhora o funcionamento das células, mecanismo em que as células, após gastarem o combustível na forma de açúcar, começam a converter a gordura em energia. Então, Clécio, a seguinte questão é que, quando a gente fala da dietoterapia chinesa, nós não estamos pensando nessa conversão do açúcar que veio da gordura ou da glicose que está ali no sangue. Porém, a alimentação na dietoterapia chinesa, ela vai ser o suficiente para essa pessoa ter energia naquele dia. E também para não ter sobra de energia. Muitas vezes a gente faz essas alimentações intermitentes, pelo menos assim, né? Quando eu penso na nutrição, são tentativas de fazer o próprio organismo consumir aquilo que está dentro dele.
Mas, na verdade, a gente tem que dar condições para o organismo de fazer isso, de eliminar o excesso. Porque uma gordura é um excesso, é uma mucosidade que está em excesso. Se ela não está sendo eliminada, é por quê? Porque você não está agindo neste processo de eliminar a mucosidade. E aí, cria-se processos de comer menos para quê? Porque daí o corpo tem que digerir alguma coisa, tem que comer alguma coisa e ele vai atacar a própria célula, que é a célula de gordura. Então, são processos dentro da medicina chinesa que são agressivos ao corpo. Isso pode ser que agora, enquanto a pessoa está fazendo, não gere um padrão de desarmonia, mas lá na frente, porque a gente sempre pensa na medicina chinesa como algo também preventivo, é não gerar alguma coisa para depois. E quando a gente pensa na dietoterapia chinesa, a gente vai pensar, puxa, essa pessoa tem mucosidade, tem muita mucosidade, eu preciso eliminar essa mucosidade. Então, você vai fazer o tratamento para eliminar a mucosidade, mas sem destruir a célula, entendeu? É a diferença que eu vejo na dietoterapia e, de certa forma, né, nas pesquisas nutricionais e nutri qualquer coisa aí, que quando eu faço nutrição pensando na nutrição, eu não vejo muita saída, a não ser combater o próprio corpo. Agora, quando a gente não combate o corpo, mas a gente auxilia o corpo a eliminar aqueles processos, aí a gente está fazendo um bem para o corpo, entendeu? Esse é o meu ponto de vista, de que eu não combato o meu corpo, eu não destruo o meu corpo, mas eu vou ajudar o meu corpo, dar condições de ele mesmo eliminar aquilo sem ser destruído. Conceito de Lucy. Domine o diagnóstico da acupuntura. Conheça o método Suanto, diagnóstico rápido e fácil. O link está na descrição.